Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula, mais um conteúdo, tá? A gente vai dar continuidade ao que a gente estudou nos nossos últimos conteúdos, que foi o quê? Quarta República, República Populista, né? Aquele período depois da Era Vargas, até a ditadura militar, que é o nosso próximo assunto, a ditadura militar. Então vamos lá para alguns aspectos. Eu já quero que você pegue o seu caderno, a caneta e faça anotações das coisas que eu vou falar. E de importante é bom que você vá anotando, porque com certeza alguma coisa dessa vai aparecer na prova te dizendo oi. Então vamos lá. O que levou à ditadura militar? Toda república populista houve sempre uma ideia, um ideal de uma ameaça comunista. Então os militares eles já estavam insatisfeitos há muito tempo e já anseiavam o poder. Então essa ideia de que defesa da nação, ameaça comunista, o que tem uma semelhança com os nossos dias atuais, né? Mas isso perdura naquele período. Lembrando que nesse período da ditadura militar, a gente conhecia a guerra, a gente estudou foi a Guerra Fria, né? Então a gente já vê que o globo terrestre ele tinha uma grande disputa nesse período entre países capitalistas e países socialistas. E os Estados Unidos iniciam uma forte campanha contra os ideais socialistas, né? Então o socialismo é comer bebês, o comunismo é a pior coisa do mundo e vice-versa. Então nesse período, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles tinham eles estavam numa luta para conseguir adeptos às suas concepções ideológicas. E o Brasil também não estava longe disso. Então houve influências americanas, a Rússia também teve. Então houve esse conflito dentro do país, dessa ideia, né, do capitalismo, do socialismo, comunismo, os conservadores. E aí a gente tem esse estopim, né, essa ameaça comunista pairando, né, o governo de João Goulart com as reformas de base. Ele cria a reforma agrária, ele começa a mudar, a criar ideias muito populistas, muito ligadas ao socialismo, e isso incomoda a ala militar, que já vinha querendo dominar o poder. Então eles lançam um golpe, o terreno está perfeito, há uma impopularidade muito grande com parte da população. Inclusive vale ressaltar que a maior parte da população brasileira incentivou a ditadura militar e o golpe militar. E aí inicia então o golpe militar em 31 de março de 1964. Anota isso aí, hein? 31 de março de 1964, quando o exército ele se desloca para o Rio de Janeiro para tirar o presidente do poder, e o presidente já se exila, já corre para tentar uma reação no Rio Grande do Sul, não consegue, se exila no Uruguai, e aí é declarado pelo presidente do Congresso que a cadeira da presidência está vazia. Então os militares articulam o governo. Então inicia então o período da ditadura militar. O que caracteriza mais esse período da ditadura militar? É um governo totalitário, ou seja, de centralização do poder, uma vez que a democracia ela começa a ser defragmentada. Então a gente inicia aí os atos institucionais, que são ele. O AI-1, que transmite as eleições indiretas, ou seja, o que é um ato institucional? Ele é um ato, é um decreto que vai por cima da Constituição e ele passa por cima disso e define algumas regras. Foram ao todo, se eu não me engano, 16 atos institucionais, mas são os 5 primeiros que são relevantes para a gente estar falando. O primeiro cria as eleições indiretas, o segundo defragmenta os partidos. Então a gente lembra que na República Populista havia um grande número de partidos, e aí nesse período não só cria-se dois, a Arena e o MDB, só que o MDB, que era a oposição, ele também tem sérios problemas, ele não consegue ter força e nem voz, até porque o governo é totalitário. Era como se fosse uma oposição de fachada. Então, inicia-se esse período com o fim do grande número de partidos, cria-se apenas dois, e aí o ato número 3, o AI-3, ele começa a influenciar as eleições dos estados, ou seja,
todas as eleições param de ser definidas pela população, como no regime democrático, e começam a ser desenvolvidas ou estimuladas de forma indireta, ou seja, o presidente nomeava governadores que, por consequência, nomeavam os prefeitos das cidades, ou seja, cessa nesse período a escolha do voto popular. Tanto é que o final da ditadura vai ser mobilizado por uma campanha chamada Direta Já, eleições diretas. O povo escolhe seu representante. Então, o ato institucional número 4, ele reformula a Constituição de 1967, que é considerada a Constituição da ditadura, que fortalece o autoritarismo, que fortalece o poder centralizado do presidente e desfragmenta o Congresso. Então, já o Congresso, já desde o início, não tem mais voz ativa, não tem mais poder de influência, a população é à mercê disso, e isso começa a ficar um pouco temerário. Mas aí o que acontece? Qual que é o ponto mais importante? A gente vai falar sobre o ato, o milagre econômico e o ato institucional número 5, que é o ato mais forte da ditadura militar. Mas isso é para a próxima aula. Anotaram isso aí? É muito importante que vocês anotem cada passo desse, tudo que eu falar. Perguntem no grupo, tá? Para a gente estar trocando ideias.